Então, uma boa noite a todos. Hoje vamos iniciar então mais um estudo essa semana, pedindo sempre licença, nosso Pai Oxalá e nosso Pai Oxóssi. E hoje nós vamos continuar, né, nós falamos sobre o Xumaré na semana passada, né? E hoje a gente vai continuar falando de Obá. Por que que é tão importante até a gente relembrar de estudar os orixás cósmicos, ou os orixás que ficam nesses polos negativos, porque eles são muito pouco conhecidos na Umbanda. Com exceção de Nanã e Ançã, os outros são pouquíssimo cultuados. Então, na verdade, a gente precisa ter um conhecimento, ter um estudo, até separado mesmo, porque senão a gente não sabe nada, fica sem saber. E o que que acontece? O Oxumaré, só para encerrar, né, o ponto de Oxumaré na semana passada, o Oxumaré é um orixá extremamente ligado à questão da sexualidade, tá? Por quê? Porque ele trabalha, junto com o Oxum, a concepção. Então, nós temos a concepção e o Xumaré, ele dilui os excessos e dilui a ausência, os excessos, os desequilíbrios da sexualidade. E as ondas de Oxumaré, acho que até já desenhei um dia aqui para vocês, já fiz a firmeza de Oxumaré, tá? Aqui em casa, passei a mandá-la, né, para vocês. Que o Xumaré, as ondas dele são como a serpente, né? Elas rodeiam assim. Isso são as ondas do quê? As ondas que emanam desse orixá, tá? Então, até no texto ali eu coloquei para vocês que as ondas de Oxumaré influenciam na incorporação das pombogiras. Olha que bacana, porque na incorporação das pombogiras, que elas não são só em relação à sexualidade. A pombagira, ela traz o desejo de uma forma geral, desejo de estudar, desejo de trabalhar, desejo de tudo, né? É o desejo nas nossas vidas. Querer é o querer, mas também o desejo sexual. E é bacana por quê? Porque as irradiações de Oxum entram por cima e pelo nosso chakra coronário, que é do coração, de Oxum. E a irradiação de Oxumaré vem pelo chakra básico, que é o chakra da sexualidade. E aí esse choque de recebimento de energia, inclusive, é um dos movimentos do quadril que as pombagiras fazem. Nem todas, né? Umas mais, outras menos, mas até o movimento, olha que bacana, até o movimento, que parece ser um movimento de pura sensualidade, mas é um movimento energético das pombagiras, aquele rodear, né, dos quadris, aquele rebolar, né, das pombagiras, na verdade é o choque da energia que está sendo recebido naquele momento. Então é muito bacana. E o Xumaré vem para diluir essa sexualidade desajustada, né? Então, o Xumaré, ele trabalha com essas questões negativas da sexualidade. Eu falo desajustadas porque, já expliquei para vocês, a gente vai reavivar esse conhecimento. Eu já trabalhei com vocês sobre Exu e Pombogira, mas nós vamos trabalhar de novo. A gente vai fazer uma revisão, porque tem muita gente que entrou, né, que não viu essa parte, e tem também no final desse livro que a gente está lendo. Então a gente aproveita para fazer essa revisão de Exu e Pombogira, tá? Que é importante, tá? Então o Xumaré traz essa questão da sexualidade. E o que é sexualidade desajustada? A sexualidade, tanto a falta quanto o excesso, causa desequilíbrios no ser humano, tá? Que a gente fala, trabalha só o excesso, né, da sexualidade, a promiscuidade, coisas desse sentido, que causam desequilíbrios horrorosos no espírito, tá? Mas a ausência do sexo também causa desequilíbrio, tá? E desequilíbrios graves. Então, a questão sexual tem que ser sempre trabalhada por nós, espíritos encarnados, com equilíbrio,
como troca de energia, sadia, uma coisa sempre sadia. É assim que tem que ser buscada e vista por todos nós. Não ser tratada como tabu, como pecado, nem nada do gênero. E nem achar que é gandaia, não, gente. Né? A vida é séria, né? Então, e sexo faz parte da vida, por isso que tem que ser tratado com seriedade, né? A parte sexual é uma parte de equilíbrio nosso. Então, o Xumaré vem regular esses excessos, ele dilui, né, todo esse desequilíbrio sexual. Então, ele fala, né, depois no texto que eu passei para vocês, ele fala justamente do desequilíbrio no sétimo sentido. O sétimo sentido da vida é o sentido sexual, né? Então, todo mundo que tiver com seu magnetismo sexual sobrecarregado ou negativado vai ser atuado por Oxumaré, tá? Então é muito bacana essa parte também. E aí depois, gente, até o pessoal tá pedindo, eu vou fazer ao final, eu vou deixar uns 10 minutinhos antes de encerrar cada bloco, né, da aula, eu vou abrir para o pessoal que quer fazer pergunta, tá? Então, o pessoal já tinha pedido, né? Só que daí, gente, eu peço, por favor, para o negócio ser proveitoso, vamos falar do tema, porque senão vocês começam a perguntar de umas coisas lá, e a gente tira o foco. Talvez seja. É por isso, na verdade, que é complicado abrir para pergunta. Por isso que eu prefiro que vocês passem as perguntas para mim no particular. Por quê? Porque senão eu estou falando de um assunto e surge um outro nada a ver, e aí ou antecipo, ou atrás, sabe assim, vira meio confuso. Aí eu acabo não conseguindo tratar cada pergunta com profundidade. Eu não gosto de dar uma resposta superficial, assim, sabe? Então, por isso que eu não mas hoje eu vou abrir, tá? Eventualmente, não vai ser toda semana, mas eventualmente eu abro, sim, para perguntas, até porque hoje, além de falar de Obá, eu vou tratar de alguns outros temas, tá? São temas aí nossos já do cotidiano, a gente sempre intercala, sempre que precisa, eu intercalo temas que a gente está vendo no livro com algumas coisas que estão acontecendo ou aconteceram durante a gira, no terreiro, para a gente poder, inclusive, se localizar, ou às vezes alguém falou, nossa, aconteceu tal coisa na gira, eu não entendi. Então a gente também tem esse momento do estudo para isso, tá? E vamos falar então agora sobre a nossa mãe Obá. Gente, Obá é guerreira. Quem que é guerreira? As mães negativas, as mães do polo negativo. Quem são elas? Obá, Yansan, Nanã, Egunitá. Essas são as mães guerreiras. Então, nós temos as mães todas doces e carinhosas no polo positivo, Iemanjá, Oxum, né? Então, nós temos aquelas mães todas, né, queridas, e nós temos as mães guerreiras. Nanã também é no polo negativo, mas ela é da leva das carinhosas, tá? Mas entre as mães guerreiras está Obá. Quem que é Obá? Obá é o orixá do conhecimento junto com Oxóssi. E aí eu separei ali no texto, por quê? Oxóssi, ele irradia, ele expande o conhecimento. É a flecha não vai para dentro, gente, a flecha vai sempre para fora. Ela vai sempre buscando. Então, a busca pelas coisas, a expansão é de Oxóssi. Mas Obá, ele é o contrário de Oxóssi. Ele é o orixá que aquieta e densifica o racional. O que é isso? Espera só um pouquinho, gente. Que é isso? É o orixá que faz a gente ficar concentrado. A gente precisa, é o orixá do foco, sabe? Ó, porque o Oxóssi está ali, ó, na busca, buscando para todos os lados conhecimento, expansão. E Obá faz justamente o contrário, quando eu preciso aquietar, silenciar a minha mente e me concentrar, densificar o pensamento. Essa é Obá, tá? Então, um dos campos preferenciais de Obá, onde Obá atua, é esgotar conhecimento desvirtuado, ou seja, desaprender coisa errada.
E isso, gente, para gente que está aqui na Umbanda, é muito importante. Por quê? De uma forma geral, todos nós viemos de outras religiões. E aí, eu não vou falar que o conhecimento das outras religiões está errado, porque não está, não é isso, tá? Mas nós aprendemos com os homens que desvirtuam as religiões, dogmas e fundamentos que são equivocados. E nós trazemos. Então, a gente traz muito forte lá no nosso íntimo a noção de pecado do catolicismo. Eu e vocês, todos nós, precisamos desaprender pecado, que pecado não existe, entende? Então é o Bá que nos ajuda a ir eliminando esses aprendizados que foram negativos, que são desvirtuados. Não existe pecado, existe consciência e responsabilidade, e não pecado e punição. Mas a gente aprendeu que Deus é punitivo, tem lá no Velho Testamento que ele se vinga, que ele manda matar os filhos, que ele destrói a humanidade com dilúvio, que ele faz isso. Então Deus é muito malvado, a gente precisa desaprender esses conceitos religiosos, tá? Por quê? Eu falo isso eu estou falando do catolicismo porque a maioria de nós já foi católica, mas tem conhecimento desvirtuado em todas as religiões, inclusive na própria Umbanda. Quantos de vocês, eu sei que alguns vieram de outros terreiros, de outros lugares, onde se ensinava coisa que não tinha nada a ver. Mas você traz aquele conhecimento, fala, não, eu aprendi que era assim, que é errado, que isso não pode, que isso não deve, que isso é assim, que isso é assado. Então é o Bá que nos ajuda a desaprender aqueles conhecimentos desvirtuados. E aí a gente muda de opinião, de pensamento, de forma de ver as coisas, tá? Obá, ela é regida pelo elemento vegetal e também o elemento telúrico, terra. Então, Oxóssi é a parte de cima da floresta, o elemento vegetal. Obá é a parte de baixo da terra, da floresta. Por isso que tudo que é raiz é de Obá. Então, todas as raízes, todos os tubérculos são regidos por Obá. Olha que bacana, até vocês vão perguntar: ah, e se eu quiser fazer um banho de Obá, né, alguma coisa assim? Tudo que, ó, eu preciso me concentrar, eu estou muito avoada, perdido nos pensamentos, eu preciso me concentrar para estudar, ou até mesmo para rezar. Tem gente que às vezes não consegue rezar porque os pensamentos estão tudo perdidos. O que que você faz? Ó, banho de batata doce, que é de nanã, né? Também. Mas é também de Obá. Por quê? Porque é uma raiz. A própria raiz de picão também é de Obá, né? Então são muitas ervas, muitos tubérculos, muitos caules, muitas raízes que nos ajudam a vibração de Obá, que é essa concentração. E Obá, gente, talvez seja uma dos orixás mais negligenciados, porque a única coisa que tem das lendas de Obá é que ela era esposa de Xangô, foi rejeitada porque ela cortou a orelha para pôr na sopa, enganada por Oxum. Todo mundo já ouviu essa lenda, né? É uma lenda de que, quem não conhece, então, eu vou contar bem sucinto, tá? Mas que Yansan, Oxum e Obá eram esposas de Xangô, e Oxum fazia as comidas e Xangô gostava das comidas de Oxum. Aí Oxum, muito das maliciosas, foi lá e falou para Obá assim: ai, sabe por que que Xangô gosta tanto da minha comida? Porque ela tampou assim, né, com o turbante, ela falou assim: ai, porque eu cortei as minhas orelhas e coloquei na comida. Então ficou delicioso. Aí, só que ela estava enganando, né? Porque ela estava com o turbante assim, enganando, escondendo as orelhas. Obá muito caiu na lorota, foi lá, cortou uma das orelhas e colocou na comida. Quando o Xangô viu aquela orelha na comida, ele, que coisa horrorosa, tal, e expulsou Obá. E aí, Oxum ficou com o Xangô. E Ansan, que estava lá olhando, falou: essa briga das duas, eu não tenho nada a ver com isso, elas que se lasquem, né? Porque a briga não é minha, não vou me meter, tá? Então, só tem essa lenda de Obá. E o restante das suas atuações, das suas energias, são perdidos, né?
Então, dificilmente você acha uma filha de Obá por aí. E é porque elas não existem? Lógico que existem, mas por ser pouco cultuada e pouco conhecida, muitas vezes não se identifica os filhos como sendo filhos de Obá, né? Então, Obá, com esse elemento terra, o que que ela traz? Ela traz o raciocínio, a capacidade de assimilar a nossa realidade visível e perceptível, tá? Então, essa facilidade de concentrar, de conhecer, vem tudo, né? Vem tudo dela. Uma outra questão também, uma outra questão que se fala de Obá, que eu trago aqui para vocês, é a questão que eu já tratei, na verdade, desculpe, que eu falei das pessoas que ficam paralisadas na falsas verdades religiosas, né? Obá, ela é muito discreta e silenciosa como a terra. E quem está sendo paralisado por ela nem percebe, né? Ela faz uma descarga emocional e depois começa a mudar os seus conceitos. Então, sabe aqueles momentos que a gente se sente meio estagnado, meio parado? São momentos que podem estar sendo abrangidos por Obá, para a gente conseguir acalmar aquelas coisas erradas que estão na nossa cabeça, para depois mudar os nossos conceitos, né? Então, o ser, ele tá, vou continuando aqui no texto, tá? O ser que está sendo reajustado por Obá, ele começa a se desinteressar pelo assunto, né, que tanto atraía, e aí ele começa a ficar apático, meio assim, ó. Ah, eu gostava tanto daquele assunto, ou daquele autor, daquele programa, enfim. E vai ficando, acho que não gosto mais, vai ficando apático, quieto, parado. Já é Obá fazendo o quê? Atuando, absorvendo aqueles conhecimentos desvirtuados para poder abrir espaço, né, para o conhecimento novo. Uma outra coisa também é sobre a cor. A cor de Obá é a cor magenta, que é um lilás meio rosáceo, né? E olha que bacana. O que eu achei bacana nessa parte do livro, e não tem em outro, tá? É que o próprio Pai Benedito de Aruanda, que é o espírito que psicografa a maioria dos livros do Rubens Saraceni, ele explica que quando a Umbanda foi trazida para o Brasil séculos atrás, antes, né, lá no plano espiritual, né, ele foi recebido por uma entidade de Obá, tá? E aí ele explica de toda, porque imagina na época, vamos pensar assim, 1600, 1700, quando as preparações espirituais da Umbanda começaram a ser feitas no plano espiritual. Então, esses espíritos viviam numa égide aqui no Brasil de catolicismo, e um catolicismo totalmente desvirtuado, gente. Porque a igreja, embora seja maravilhosa, né? E hoje eu respeito e entendo muito mais os fundamentos da Igreja Católica do que quando eu era católica. Por que eu estou falando isso? Porque na época, gente, imagina 1600, 1700, o que os padres faziam? Gente, era uma lasqueira. Foi uma idade muito negra para a humanidade, porque era feita coisa muito ruim. E os padres ensinavam e dominavam e faziam coisas muito ruins, né? Então, o que aconteceu? Essa preparação espiritual, olha o que a entidade de Obá explica para o Pai Benedito de Aruanda. Vou ler, porque essa parte eu gostaria que vocês prestassem atenção. Ela fala assim: você já viu sacerdotes cristãos fazerem pilhérias, ou seja, piadas, a respeito do divino Mestre Jesus? Você já viu religiosos cristãos reproduzirem escritos que denigram os polos positivos e luminosos do Divino Mestre Jesus? Você já viu os monges budistas denegrirem o Divino Buda? Ou os islâmicos admitirem infâmias contra o seu profeta lá? Já viu os espíritas fazerem pilhérias, né, piadas jocosas sobre Cristo dentro dos seus centros espíritas? Aí, obviamente que não. Então, ela pune, é Obá quem pune o rigor
com rigor todos esses sátiros que brincam com as coisas sagradas. Ele é implacável com quem coloca a divindade, o sagrado, no mesmo nível chulo do que as suas consciências, né? Os nossos pais e mães divinos revelam muitas das nossas falhas ou deficiências, mas eles não perdoam os filhos que desrespeitam o sagrado, seja ele qual for, tá? E isso é atribuição, inclusive, de Obá. Ela fala, né, da questão da humanização. Você não pode tratar, né, e desrespeitar o sagrado de ninguém, nunca. Por isso que eu falo, um bandista, acima de tudo, por princípio, nós temos que respeitar o sagrado de todos, porque nós sabemos disso, que o sagrado está em tudo. Está no budista, está no islamista, está no kardecista, está no católico. Lá está Oxalá, que são todas as manifestações da fé. Oxalá não está dentro da Umbanda. Oxalá está em tudo. Se eles tratam com outro nome, não deixa de ser sagrado, né? Então é Obá que faz ela auxilia, né, a recolher esses desrespeitos religiosos. Ela paralisa, ele fala que paralisa esses seres que dão mau uso ao dom do raciocínio e aos conhecimentos, e principalmente do campo religioso. Então, as pessoas que desrespeitam a fé, né? Então, se Logunã, que eu falei, combate o fanatismo, né, o excesso, aquele fanatismo, Obá vem recolher esses que usam o seu raciocínio de maneira equivocada, maldosa, às vezes sarcástica, denegrindo, né, a sua religião ou a dos outros. Então, é muito bacana essa parte também. O Bessaraceni depois fala, e ele trata de Obá como a busca da verdade. É o orixá que nos ajuda a busca da verdade, porque para chegar na verdade, seja ela de que aspecto for, nós precisamos de raciocínio, de pensamento, né? E a verdade só está contida, lê a palavra dele agora, no Divino Criador. Mas a sua qualidade concentradora, né, que eu falei, está associada à verdade, ela é regida por nossa mãe Obá. Então, a nossa percepção da verdade vai ser mais límpida e o nosso desejo de pureza mais sublime se nós preenchermos os nossos pensamentos sempre com o amor e a misericórdia divina. O conhecimento da verdade depende muito mais de simplicidade e da pureza de propósito do que da capacidade intelectual. Olha, gente, eu deixei para terminar com essa frase dele, do Rubens Saraceni, porque ele fala aqui, a verdade é muito mais uma questão de simplicidade e pureza dos propósitos divinos do que uma coisa muito intelectualizada. A gente estuda, ai, que ótimo, amém, vamos estudar. Mas o mais simples é sempre o mais eficiente quando a gente fala de religião. Que eu falo toda semana para vocês. Parem de se preocupar tanto com detalhe, como diz a Preta Velha, com cor de fita. Tudo que vocês fazem, o que vocês fazem dentro da tenda, dentro de casa, tudo é aqui, ó, intenção. Tudo é pensamento. O que você está vibrando aí na sua casa? Você está vibrando medo? Não adianta rezar, você pode rezar para tudo quanto é santo, meu amigo. Você não vai, você está vibrando medo, você vai. Agora fala assim, não, eu estou com medo, mas eu quero mudar a minha vibração. Aí esse querer, olha lá a intenção. O meu querer é mudar, então eu peço amparo. Aí eu vou pedir amparo para o orixá, porque eu quero sair daquela situação. Olha, eu tô com um vício, seja ele qual for, de droga, sexual, um vício até de pensamento mesmo. Primeiro eu tenho quero sair.
aí o orixá me ampara. Mas tudo é na base da intenção. Não importa tanto a cor da vela, a pedra, a erva que você coloca, importa o pensamento que você coloca nas coisas. Se você acende a vela e você pede com sinceridade, você pede amparo, você pede proteção, você se liga com o divino. Naquele momento, essa vela ela está funcionando. Entende isso? Ah, mas eu não sei a vela do meu orixá. Gente, para com isso. Esquece isso, deixa, sabe assim, pensa, é muito mais simples. Então, quando fala de Obá e a sua simplicidade, é porque é simples. Faz as coisas com simplicidade, mas com devoção, sabe? Então, o evangélico tem essa devoção e a gente tem que copiar isso deles. Que eles têm uma devoção, é um fervor tão intenso, sabe? Assim, aquele negócio tão. E isso é muito legítimo. Muito legítimo. Os dogmas dele, a gente não tem o mesmo pensamento, não tem problema. Mas isso não impede de observar a devoção. Então, a gente fica muito perdido, às vezes, ali no ritual, é muito detalhe. Por quê? Porque o detalhe, o visível, é muito fácil de imitar, é muito fácil de fazer. Agora, o que você está sentindo, o que você está vibrando, o que você está pensando naquele momento? Eu falo disso das firmezas em casa e também dentro do terreiro, tá? Só para vocês terem uma ideia. Veio a vibração de ciganos e a vibração de cigano, gente, estava aquela coisa boa, é alegre, aquela leveza, aquela coisa boa. Tinham filhos muito irradiados, estava assim sentindo. E tinha filhos que não precisaram incorporar. Sabe por quê? Que eles estavam fazendo a guarda do ambiente. Nada disso foi falado. Só de passar perto já se sentia. Entende? A cabeça dele estava ali, ó, em sintonia, fazendo a guarda. Lógico que intuído, inspirado. Então, vem aquilo assim, ó, já tá, aquilo se exala, é um bafo, é um hálito mental. Você está exalando que você está com a cabeça na lua. Qualquer um que passa, gente, passa perto da pessoa que está com a cabeça na lua, você sente na hora. Não adianta você fazer cara de que está concentrado, entende? Então fica ali, ó, com a cabeça sempre pensando, você vai assimilar, você vai aproveitar muito mais a sua intuição. E quem é médium, gente, vai sentindo, você vai desenvolvendo isso com o tempo, vai percebendo o ambiente. Aprender a perceber o ambiente. No terreiro, isso é essencial. Da tua casa também. Porque você, quando você para e respira, se aquieta, você consegue ver, ouvir e sentir o teu ambiente da tua casa. Porque a gente não, tudo assim, atribulado, corrido, não para. A hora que para, senta e assiste televisão. Ou seja, você não para prestar atenção. Ou chega lá no terreiro assim, ai, tá, agora eu vou aqui. Ai, preciso incorporar. Ai, meu Deus, quem que tá vindo? Ai, meu Deus, vou tremelicar e não sei o quê. Gente, para. Pensa, respira, presta atenção em volta, aprende. Isso é desenvolvimento mediúnico. Aprende a observar, de olho fechado, observar que eu digo é com a cabeça ali, ó. Observa, o que está rolando em volta? Como que você sabe que tem um negócio estranho na tua casa? Ó, não raras as vezes, muitos médicos aqui do terreiro, ó, só consegui perceber que tinha alguma coisa errada quando já estava dando sintoma físico, quando começou a brigar com o marido, quando começou a desandar no trabalho, que aí o negócio já está instalado faz tempo. E aí você percebe. Agora, a gente tem que ir treinando para perceber antes. Você fala, tem uma coisa estranha. Estou sentindo um negócio estranho. Você já se programa para afastar e combater. Como? Não sei fazer de outra forma. Então, eu vou fazer por enquanto com oração. Vou fazer oração, vou pedir para o meu anjo da guarda, vou pedir para os meus orixás, vou falar, ai, gente, daí resolve? Não, às vezes não dá. Porque não adianta eu falar para vocês, eu não vou falar para vocês que se assim, eu senti que tem um negócio estranho em mim ou na casa, que não está muito bem, e aí eu vou fazer uma oração, vou rezar para o anjo da guarda e vai, ó,
sair tudo num passe de mágica. Ai, gente, era muito fácil, né? Acende uma vela, acabou o problema. Olha que mundo mais bom. Não é assim. Aí você acende a vela, reza, tal. Você fala, vixe, não foi embora, não saiu, ainda tem coisa rondando aqui. O que que você faz? Aí você vai pedir auxílio. É para isso que a gente está dentro de uma casa. Você pede auxílio. Chega no chefe, no guia-chefe, ai, mas ele não me escuta. Gente, não. Chega lá no dia da gira, fala, ó, tem uma coisa estranha na minha casa, tem uma coisa ruim. Pode me ajudar? Guia nenhum vai virar as costas para você. Nenhum. Nunca o vô fez isso comigo. E nem que eu tenha visto com os outros. É uma coisa legítima, né? Chega, e nenhum que eu me lembre de ninguém que foi ignorado ou foi destratado. Então chega e fala, vô, tem uma coisa estranha lá na minha casa, eu tô rezando, eu não tô conseguindo tirar sozinha, você pode me ajudar? O vô vai imediatamente, ó, pensa lá na tua casa. Já fiz isso comigo, já fiz isso em casa, já fiz isso com meu marido, já fiz isso com meus pais. Tem uma coisa estranha lá, você pode me ajudar? Vai lá. Aí ele faz a magia dele, faz a atuação dele. Ó, se tiver que fazer alguma outra coisa, alguma deformação, algum banho, ele já faz, recomenda, e você fica de olho. Isso é cuidado, é orar e vigiar. Vigia. Você vigia os seus pensamentos, suas atitudes, mas você vigia a energia que está no teu ambiente. A gente faz isso na casa o tempo inteiro. Na casa que eu digo é na tenda. A gente vigia o tempo inteiro. E os guias estão ali ó, em cima, de olho, porque aquele ali é um ambiente comparado a um hospital. Quantos de nós não chegamos ali para ser socorridos? É um hospital espiritual, físico, emocional, mental. Então, um ambiente de hospital é um ambiente que tem que estar limpo. Só entra as bactérias, doença que é permitido para ser tratado. Então, o ambiente da tenda também é cuidado nesse sentido. E não tenham vergonha, não tenham medo de procurar ajuda nesses momentos. Por quê? É para isso que a casa serve. A casa não serve, e nem os guias servem, para dizer o que você deve fazer, com quem que você deve namorar, que trabalho que você vai aceitar. Gente, isso é pessoal. Guia nenhum vai dizer para vocês o que fazer. Nem para. Eu sei, não é específico para ninguém, tá? Porque tem mais de um. Assim, não pensa, ai, falou para mim. Não é bronca, entende? É assim, vem me procurar, falar, ai, o que eu faço nessa situação? Não sei. Não vou dizer para você o que fazer, isso é seu, entende? E os guias também não vão fazer isso. Agora, olha, você me dá uma orientação, vó, você me dá uma orientação? Aí eles vão te dar uma orientação, te dar uma outra visão, às vezes te dão uma ideia, uma outra forma de ver o teu problema, mas jamais vão dizer o que você fazer. Ninguém diz o que. E quem te falar o que fazer, gente, você desconfia. Sempre. Faz isso. Tem que ser assim. Tem que fazer de tal jeito. Você tem que sair desse lugar. Você tem que ficar com tal pessoa. Você tem que te divorciar desse marido. Ih, meu amigo, pode esquecer. Abandona. Entende? Então, esse tipo de coisa a gente tem que estar sempre muito atento. Ok? Vai encerrar agora, eu vou abrir espaço para perguntas, tá? Eu vou começar falando só um pouquinho sobre algumas coisas que já vou emendar um assunto no outro, aí eu vou abrir para pergunta para vocês. Eu vou só reiniciar aqui, tá? Vou encerrar essa, que vai acabar mesmo. Aí vocês já podem, eu vou abrir, vocês abrem o áudio, quem quiser perguntar, tá? E quem souber lá levantar a mãozinha, pode levantar a mãozinha, daí vai ficando na fila, ok? Deixa eu encerrar aqui então. É só um pouquinho. Sempre eu falo, simplifiquem a vida. Por que simplifica a vida? Observa, tá entrando na casa, não sabe? Observa o que os outros fazem, os mais antigos, tá? Por quê? Porque esse sair de costa de dentro da corrente é tradição em algumas casas, mas nós não exigimos isso na nossa. Até porque nós temos uma escada de madeira, você sair de costa ali, você se quebra. Imagina, de jeito nenhum. Então, assim, a forma de cumprimentar, tem terreiro que você tem que deitar e virar a cabeça 3 vezes, tem terreiro que você tem que toda gira, terreiro que a gente ia,
lá na madrinha, eu e o Jesuel, era assim, toda gira a gente tinha que bater cabeça para o chefe, deitar, bater cabeça para o chefe, e deitar e bater cabeça deitado para o padrinho e para a madrinha. Tem coisas que são daquela casa. Não estou nem falando que é certo que é errado, tá, gente? Mas é daquela casa, não é da nossa. Então, simplifique, na dúvida, seja respeitoso, porque se você fizer alguma coisa errada com boa intenção, gente, você não vai mandar um raio na sua cabeça, tá? O vô não vai expulsar ninguém por causa disso. Sejam simples nas coisas, né? Uma outra coisa também, quem está entrando, o pessoal que está cumprindo lua, só para deixar bem claro, porque eventualmente a gente tem problemas com isso. Quem está cumprindo lua, gente, é um período importante de preparação. Preparação do quê? Porque tem gente, eu percebo em alguns, inclusive que não estão na aula hoje, né? Deviam estar ouvindo isso. Espero que ouçam a gravação depois. Que acha que está lá cumprindo lua é porque não é bom o suficiente para estar lá em cima. Então divide como se tivesse os bons estão aqui em cima e os ruins estão lá embaixo. Gente, pelo amor de Deus, que mundo é esse? Para com isso. O pior, eu quero ir lá em cima porque eu quero ficar espiritando. Espiritando é lá, né? Ficar lá espiritando. Para com isso. O período de cumprir lua é para você se adaptar à casa, para você ver se é isso que você mesmo quer, para você refletir e se envolver com a energia da casa e dos guias da casa, tá? E é um período de amadurecimento do médium, inclusive mediúnico, porque o camarada tem que aprender. Eu falo camarada porque tem gente que, olha, tem hora que eu vou tira do sério. A pessoa tem que aprender a controlar a mediunidade devagarinho. Então, porque assim, tem gente que quando entra no terreiro, gente, já começa a sentir a vibração, já começa a tremer, tremelicar, passar mal, chorar. Isso é normal. As primeiras vezes que eu entrei dentro do terreiro, de um terreiro de Umbanda, por que você acha que eu fui para dentro da gira? Porque a primeira vez que eu botei o pé lá dentro, eu comecei a chorar que nem uma desesperada, eu não sabia de onde vinha. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Fui acudida, fui instruída, tal. Aí na segunda vez, chorei de novo, falei, aquela confusão, ai meu Deus, não sei o que está acontecendo. Na terceira vez, falei, o negócio é o seguinte, agora você vai, próxima vez que você pisar aqui, você vai desenvolver e o negócio vai ser sério. Aí eu não fui mais, abandonei, fiquei com medo. Então, quem está lá, quem está cumprindo lua, inclusive, vai entrar dentro da casa e muitos sentem toda aquela vibração, aquela energia, aprendem a identificar essa energia, para não ficar dando um de doido. O que é dando um de doido? Diferenciar a vibração e a irradiação de uma incorporação. Esse período serve para isso também, para você diferenciar o que é irradiar. Você está recebendo a vibração daquele orixá, daquela linha, etc, etc. Mas você não está incorporado. Você só está sentindo aquela vibração. E às vezes dá tremor, dá dor no corpo, repuxa o pé, dá cãibra, dá suor, frio. É uma enormidade de sintomas físicos. Então você fica ali cumprindo lua para você ir prestando atenção nisso também, para você diferenciar. Depois, tá? Se quem não é desenvolvido ainda, entra para a corrente, às vezes não é porque entra para a corrente porque já está desenvolvido, não. Tem muitos que entraram para a corrente e não estão mediunicamente desenvolvidos, ou seja, nunca incorporaram. Mas vão nesse período percebendo isso tudo. É um período de adaptação, percepção e aprender a se educar. Não, tem hora para incorporar. Nunca, então você observa, não pode incorporar, você nunca incorpora antes do guia-chefe. Então foi uma pessoa no terreiro algumas semanas atrás, não, porque aqui, já tô sentindo. Eu falei, não, filha. Aí a pessoa falou assim, mas eu já sou desenvolvida, eu trabalho, eu tava lá que tava incorporada lá embaixo. Eu falei, então, é por isso que precisa cumprir lua, porque você precisa aprender a se educar. Porque tem uma hora para receber. Você precisa, inclusive, dominar a sua mente em relação à incorporação, porque senão vira zona. Isso não é por hierarquia e respeito e ordem nos trabalhos. Imagina se cada um incorporar. Gente, vocês imaginam se cada médium incorporasse na hora que sentisse alguma coisa.
Você pode ter certeza que nunca ia ter ordem nos trabalhos. Que de repente brota um cigano, de repente brota um Exu, daqui a pouco sai um baiano saltitando. E aí, meu amigo, acabou, desandou-se o trabalho. E com certeza ia ser daí para pior. E aí ninguém ia entender nada e trabalho que bom nada. Entende? Então tem todo um período de adaptação para esse cumprir lua. E quem determina isso? É o vô. Por quê? Porque o vô sabe muito mais que nós, né, gente? A casa é dele. Ele sabe a necessidade de cada um. Tem gente que precisa ficar um tempo maior ali de adaptação. E tem gente que não precisa. Por quê? Porque já está pronto? Não! Porque se não entra para gira, está morrendo, gente. Vocês largam a mão. Estou falando isso porque, mas fulano já entrou, ficou pouco tempo aqui cumprindo luz, já entrou. Já entrou. Está morrendo, está precisando, está desesperado. Vocês não podem ter esse tipo de julgamento. E fica, tá tratando diferente. Eu escuto uns comentários desses, gente, eu te juro que eu quero morrer. Eu quero morrer. Porque eu fico muito, 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 assim, não é bem decepcionada, até porque eu fico perdida, essa que é a palavra. Mas, assim, de observar pessoas que não, você não precisa, você tá ali, poxa, porque eu tomo por mim. Eu só de estar ali dentro e não estar doida, não estar morrendo, de alguém estar me ajudando, eu ter uma tábua de salvação para me agarrar, eu já estava mais do que feliz, agradecida de joelho. Olha, mas assim, com certeza, que incorporar que nada, eu queria só não morrer. Entende isso? Então, tem coisa muito mais importante na vida. Tem coisa muito mais grave. Olha, tenha consciência de que tem outros problemas também dentro da casa. Por quê? Porque senão eu dou uma bronca dessa, aí realmente quem tem problema fica intimidado. Entende? Tem gente que está precisando. Por favor, gente, esses que estão precisando, alguns precisam mais, outros menos. Todos nós precisamos, mas alguns mais urgente, outros menos urgente. Outros precisam amadurecer. Outros já estão caindo de podre, meu Deus, que se não acudir, tá lá, ó, já está caindo do pé. Entende? Então a gente tem que parar, ó, para, respira, observa, aproveite esse momento. É aproveitar mesmo. Entende? A gente vai passando por essas fases de aprendizagem, de amadurecimento mediúnico, amadurecimento da casa. Entende? Então, tudo isso a Umbanda é para ser calma, é pé por pé. É para ser pé por pé, devagar. Não se cobre, que você quer receber logo, que quer saber as entidades logo. É pé por pé, sabe? Assim, pedrinha por pedrinha, uma em cima da outra, devagarinho, para ser uma coisa segura e ser uma coisa boa, não atropelo na sua vida. Porque se a mediunidade está te gerando atropelo na vida, das duas, uma, ou você está no lugar errado, ou você tá atropelando no lugar certo nas coisas erradas. Entende? Não raras as vezes a preta velha atendeu a pessoa e olhou bem e falou: filho ou filha, você gosta muito da Igreja Católica e lá você também pode atuar mediunicamente. Ou então, assim, olha, aí tem igreja evangélica muito boa e lá também se trabalha a mediunidade de uma outra forma. Teu lugar é lá, entende? A maioria das religiões trata da mediunidade de formas diferentes. Então a gente tem que pensar bem, passa por isso. Não, é a Umbanda que é o meu lugar, é aqui que eu gosto, eu quero ser desenvolvida aqui. Quero que isso tudo faça parte da minha vida. Aí sim. Então para que ter pressa? Não precisa, né, gente? Tem uma eternidade para a gente estudar, para a gente ver, para a gente sentir, para a gente vivenciar dentro do terreiro e aprender com a experiência nossa e dos outros. Entendeu? Cadê as mãos aí? O Flávio estava com a mão levantada. Vamos lá, Flávio. Quem queria perguntar? Então, mãe, não, eu ia perguntar, não, eu ia mais complementar essa parte da lua. Na outra casa, eu não tive, na verdade, não teve. Eu acho super importante, né? Porque eu acho que deveria ter em qualquer religião, né? E realmente saber se aquilo te completa. Eu já participei de outras religiões e a Umbanda foi a religião que me completou, né? Sim. Verdadeiramente, assim, que eu sentia
que aquilo ali era para mim. Então, acho que a Lua é um passo muito grande para você conhecer tudo o que você passa, a, do que você vê ali dentro, né? Que nem você fala, sempre fala nas aulas, né? A gente entra deslumbrado, né? Sim, Mas tem muita coisa que não é tão assim, né? É até um pouquinho sim. mais abaixo. Então, Flávia, às vezes tem muita casa que não tem essa questão de cumprir lua, mas a maioria das casas tem, tá? Tem casa que não tem, mas a maioria tem. Por quê? Porque senão vira um entra e sai do terreiro que perde a ordem. E tem muita gente. Quantas pessoas, gente, a gente já não viu na casa que entra, fica lá 6 meses cumprindo lua, entra para gira, fica 2, 3 semanas e vai embora. Isso é comum, mesmo cumprindo lua. Ou então chega doido, gente, de tudo quanto é lado. A gente sabe, eu tô falando doido mesmo, eu não tô sendo indelicada, não, é gente doida. Aparece uns doidos lá, fala, ai, que lindo, gostei, quero ficar aqui. E desanda com os trabalhos. Se deixasse todo mundo entrar de cara assim, ó, nossa senhora, já apareceu cada trem lá. Ué, pois não apareceu, não vou falar o nome, claro, mas apareceu recentemente uma pessoa dentro da tenda e foi lá, né? E tal, tal, tal. Não gostei, não é para mim. E foi embora. E aí começou a cercar o povo que está cumprindo lua. Entrar em contato com gente que está cumprindo lua para falar: olha, aquele terreiro lá não é bom, não. Porque não sei o quê, não sei o que. Começou a encher cabeça de caraminhola de pessoa que está ali cumprindo lua. A gente põe perigo. Se você deixa uma doida dessa entrar dentro da casa logo de cara, desanda. E desanda mesmo. E o pessoal que está cumprindo Pois é. lua, eu trato como as pessoas de maior fragilidade. Por quê? Porque você está ali buscando, né? Você está ali buscando alguma coisa, você está se preparando, é porque você está cheio de dúvida, você está cheio de conflito na sua cabeça. Então, para, não fica, não empurra quem está tendo a ladeira abaixo, não, é para ajudar. Então as pessoas já estão cheias de dúvidas, cheias de problemas, cheias de conflito. Ainda vem outro desandar. Sobre a lua, eu prefiro falar com uma pessoa mais coisa. Ah, tá. Aí, gente, dos detalhes, quem acha que é certo, quem acha que é errado, infelizmente, gente, isso vocês têm que tratar com o vô melhor, tá? Por quê? Porque, eu fico aqui, eu me sinto. Eu vou falar do, não sei se é o seu caso, tá? Mas assim, eu me sinto que eu tô aqui preterida, que eu tô sendo deixado de lado. E não é isso, é um período ali para vocês observarem mesmo, a si e a casa. Entende? É um período de observação. E não está nada, ninguém que está ali na lua cumprindo lua passa despercebido pelo vô. Tanto que de vez em quando o vô fala: sobe um aqui, ó, vem cá, que você vem cá. Por quê? Porque ele está acompanhando. É que não é na hora que a gente quer. Entende? Então, assim, a gente faz o que é possível, dado que é muito embaixo, então às vezes fica ruim de ver, etc, etc. Mas, gente, a não ser que vocês comprem um terreno aí e construam, eu não tenho outra solução. O terreno é 2 níveis, não tem como, né? Então a gente se adapta com o que a gente tem. Pode falar, Flávio. Eu tenho uma dúvida assim, mãe. Por exemplo, a gente vê, né, a gente consegue ver bastante livro do Rubens Saraceni na internet, né? Sim. Algumas pessoas acham errado de ver outras coisas na internet. Eu acho que pode ser alguma dúvida minha, mas também de várias pessoas aí. Eu vi, por exemplo, um trabalho para abrir caminho de trabalho. Um trabalho não, uma firmeza, né? Para abrir Uhum. caminho de trabalho. Eu devo primeiro perguntar para o vô, para a avó, antes de fazer, ou buscar os caminhos. Eu acho que pode ser assim, uma dúvida não só minha, mas de todos, né? E a gente fica em dúvida de perguntar. Parece a risada da avó, mãe. Parece que a avó que riu aí agora. É que é engraçado, gente. Eu acho que eu tô vendo a avó aqui ouvindo essa pergunta. Esses Não, negócios de pareceu a voz. Nossa, igualzinho, essa voz tá aí. Eu acho que ela tá. Olha, gente, A esses avó respondendo negócios, perguntas. Eu achei que era a avó também. esse negócio de vir na internet, vou fazer. Ai, gente, olha, você sabe que me dá até um arrepio. Não é porque é errado, não, tá, gente? Eu vou explicar. Tá? Isso serve para todos. Tem muita gente que pergunta isso. Não é que é errado,
Mas daí você tem que prestar atenção. Qual que é o fundamento daquilo? E como que você vai fazer isso? Vamos pensar. Ah, eu vi lá. Esses dias eu fiz. Eu não penso que eu não faço, eu faço. Eu sempre vejo lá umas coisas do... Eu estava vendo lá do Rodrigo Queiroz, ele ensinou a fazer lá uma lamparina de Yansan, né? Que era quando as coisas estão paradas, para movimento, para as coisas, né? Aí eu falei, vou fazer isso, aquele dia eu também fiz. Mas eu falei assim, eu fiquei olhando aquele monte. Eu já não sou uma pessoa de muitos elementos, sabe? Para mim é muito mais aqui do que nos elementos. Aí eu fiz, entendi. Aqueles elementos eram de Yansan, todas aquelas ervas, pedras, as coisas. Para mim tudo fazia sentido. Fazia sentido por quê? Porque eu já conhecia alguns elementos de Yansan. E aí eu fiz com a intenção, coloquei na vela, tal. Mas assim, para mim, aí eu pensei, parei, eu falei, ai, quer saber? Para mim, se eu acendesse uma vela de 7 dias para Yansan e fizesse o mesmo pedido, para mim ia ser a mesma coisa. A magia não está só nos elementos. Se você não tiver força suficiente na mente para fazer, você pode pôr o pirlim-pim-pim que você quiser, meu amigo. Não vai. Então, assim, é errado? Não, não é. Mas pelo menos quando for fazer, faça compreendendo. E outra, filtra as coisas que tem na internet, gente. Porque é um tal de. Olha, cada coisa que dá até medo. Então, eu vi lá um negócio para abrir caminhos. Vou fazer. Achei, né? Ah, então tá. O que que era? Ah, era de Ogum, né? Então, tinha elementos lá de Ogum. Faça, não tem problema. É uma firmeza. Firmeza você pode fazer em casa. Lembra que eu sempre falei para vocês? Podem fazer as suas firmezas em casa, que são formas de oração e conexão. É um pedido, né? Ou é um pedido para alguém, para vocês, uma coisa boa sempre, claro, né? Não tem problema. Porque se você só ficar e pedir tudo por vocês têm que... E outra, o mais importante disso, Flávio, e quem que for fazer, quando for fazer esse tipo de coisa, é a lição que vocês têm que tirar. Façam, prestem muita atenção e vê o que que sai daquele trem que vocês fizeram. O que que sai de energia? O que que vocês sentiram? Não é se funciona, porque essas coisas não é muito assim, funcionou, não funcionou, mas vê o que que você sentiu com aquilo. Você conseguiu se conectar com aquilo? Fez, sabe assim, ó? Você conseguiu sentir energia boa naquilo que você fez? Ou fala assim, não, acho que não. Foi muito maquinal, porque receita de bolo, todo mundo pode te dar, mas não quer dizer que você vai se conectar com aquilo. Por isso que eu acho muito mais importante e interessante vocês fazerem as próprias firmezas com os seus próprios elementos que vocês intuem com os seus guias, já intuindo para vocês fazerem, do que ficar pegando receita de bolo na internet. Entendeu? Não é que é errado. Eu só tenho assim. Não vai pegar dedo de sapo, cabelo de morto, essas coisas, pelo amor de Deus. Não é, porque senão o povo vê na internet aí, nossa senhora. Entende? Mas com elementos naturais, com pedras, coisas, podem fazer. Façam, mas façam e observem, testem. Entendeu? Ó, vou ver aqui a pergunta da Bruna, para os médicos terem certeza do que querem. Tem gente que tem que subir tem gente que subir para a corrente e saiu da casa. Ah, sim, muitos. Para conhecerem a si e a religião, sim. Apareceu agora. Muito lendo um livro de ervas para banho. Sim, sim. Tem vários livros de ervas, tá? Lembrando que tem muito material de erva, podem estudar, devem estudar, inclusive. Lembrando que nunca tem uma erva específica para cada orixá. A maioria das ervas serve para mais de um orixá. Até a gente já trabalhou isso aqui, né? A gente lê o livro da magia sagrada das ervas, do Rubem Saraceni. Por isso que a gente até expliquei o porquê que tem vários orixás em cada planta, né? Nos elementos certinho. Então a gente foi, mas não tem problema nenhum. Eu sei, mas gente, o banho tem sempre um banho mãe, um banho chefe. O que é um banho chefe? É um banho que vocês podem fazer toda semana que não vai ter problema. Eventualmente vocês mudam, fazem um outro banho porque estão precisando de uma outra energia. Mas se vocês fizerem banho de boldo, é da fé, gente. É da confiança. Tem banho de boldo, você pode tomar toda semana. É o banho mais maravilhoso que tem. Então, se você fizer um banho de boldo, manjericão, né? E alecrim toda semana, você não tem problema. Entende? Então, e se eu fizer de arruda? Arruda você já não precisa fazer toda semana, porque é uma erva mais de limpeza, né?
Então, mas se você faz com as ervas que você tem, não precisa, não estressa com erva. Ou se for fazer banho, sempre faz aquele banho e presta atenção no que aquilo te causou, como você se sentiu, para você ir aprendendo o efeito do banho em você. Sabe por que eu não gosto de receitar erva? Porque cada um tem uma necessidade. Dificilmente eu passo erva para cada um. Por quê? Porque quando a avó passa, ela olha dentro da alma da pessoa e ela sabe o que a pessoa está precisando naquele momento. Que tipo de limpeza, porque limpeza não é tudo igual. Que tipo de energia que ela está precisando. Então, eu não me sinto... eu sei dos geral, né? O boldo é bom para isso, o manjericão para aquilo, tá? Então, isso tem um básico, é bom a gente saber. Mas a avó olha assim, parece que ela tem o raio-x da alma, assim, ó. Não, filho, nesse momento você precisa disso. Aí, de vez em quando, ela pede uns banhos. Isso mesmo, Angélica, autoconhecimento. Né? Então, por isso que eu pessoalmente não gosto de ficar falando banho disso, banho daquilo, banho daquele outro. Tá? Então, qual que é o meu banho básico? Toda semana, se não tiver nada diferente. Boldo, manjericão e colônia, que é o banho que eu aprendi a fazer lá no início, eu faço. Colônia também é de Oxalá, o boldo é de Oxalá, o manjericão pode ser de Oxalá também, eu faço para Gira. Quando o Jesuel passa um banho diferente, eu faço um banho diferente. Quando algum guia pede algum banho diferente, aí eu faço, entende? Senão eu faço daquele mesmo. Ou quando eu sinto alguma coisa assim, eu peço, olha, eu tô meio assim estranho, meio assim, meio assado. Aí peço para o guia, geralmente eu peço para o guia-chefe, né? Então, não precisa ficar muito assim, ai meu Deus, essa gira de, agora tem que ter gira de cigano, eu tenho que tomar um banho de cigano, tem gira de esquerda, eu tenho que tomar um banho de esquerda, sabe assim, tem gente que fica muito preso nesses detalhes, e na verdade, se você fizer um banho de Oxalá, tudo que vai ser lá é da fé, esquerda da fé, cigana da fé, baiana da fé, todo mundo está lá para trabalhar pela fé, entende? E o boldo, gente, é maravilhoso para autoconfiança. O que o médium precisa? O que o médium mais precisa na vida, gente? Autoconfiança. Por quê? Para achar que não está doido. Precisa confiar em si e entender que é o guia e confiar nessa relação. A maioria, gente, de nós fala, tô doido. Isso é coisa da minha cabeça. É a frase mais recorrente dentro do terreiro. Então, o boldo é para ajudar com isso, com essa confiança. Entende? Essa autoconfiança. Eu confio, estou entendendo o que está acontecendo, confio nesse processo e deixa levar. Entende? Por isso que eu falo que o boldo não faz mal para ninguém. Mais perguntinha aí, dá mais uma aí. Vocês ficam tão perguntantes aí hoje, tá tudo, quando eu abro, fica todo mundo quieto, né? Quem mais? Quem mais? Mais ninguém? Ô, mãe, Pode falar. a gente tem uma dúvida aqui se o banho de Oxalá é do pescoço para baixo. Tudo, cabeça e dentro dos ouvidos, do olho, no nariz, pode até tomar. Boldo, você pode até tomar, gente. Boldo é Eu bom vou para o estômago, para digestão, pode para fígado, excelente. Não existe nada melhor para ressaca do que boldo. A Então, cachaça. boldo você pode tomar sem medo de ser feliz, né? É o chazinho da avó. A única coisa que a gente não... falando em tomar, gente, normalmente guia não receita coisa para tomar, tá? Para deixar bem claro, é raro, de vez em nunca para tomar alguma coisa. Uma das poucas coisas que a avó dá para a pessoa tomar é chá de camomila, tá? Que é para vários usos aí, para calmante, para, né? O chá de camomila para equilibrar, para acalmar, é uma das poucas coisas. Por que eu tô falando isso? Porque, assim, a gente tem toda uma responsabilidade, tá? Começa a tomar muita coisa e receitar coisa para tomar, a gente entra num crime de curandeirismo. Não está abrangido pela liberdade religiosa? Tomar as coisas. Não, nem receitar remédio de médico. Entende?
Nem muito menos o guia falar para abandonar o tratamento médico. Vai todo mundo preso. Até o vô foi lá para cadeia espiritual. Entendeu? Então, assim, a gente sempre observa, os guias não receitam. Então, se alguém anda receitando coisa para tomar, esse é o médico. Aí a gente fica de olho, ó, dá umas broncadas, como diz a Maria. Ok? Pode falar. Vem aqui. Tomar eu dispenso, sim, não, tem que tomar muito. Eu falei do chá de camomila porque, assim, que eu me lembro, a única coisa que ela fala para tomar, e assim, de vez em quando, para uma outra pessoa, mas de ingerir mesmo, de tomar as coisas, nem pensar, ok? Mas banho, pode banhar, banha. Normalmente, os banhos, todos esses banhos que a gente faz, gente, são todos de corpo inteiro, tá? A avó passa chá de camomila e erva cidreira. Não, é isso, ó, é o que eu acabei de falar. Chá de camomila pode tomar, erva cidreira também. São calmantes, muito bons. Então, chazinho que dá para, chazinho que dá para criança, que aqueles que pode dar para criança, que o médico fala que pode dar, é esse para tomar. O resto não. Por quê? Uma vez eu fui numa senhora, que era uma benzedeira também, tá? E ela receitou para a pessoa chá, um misturado lá, com avelós. Quem conhece avelós vai saber, eu conheço a planta e tal, ela é extremamente tóxica. 6 gotas daquilo, essa pessoa foi parar no hospital intoxicada, quase morreu. Pessoa da minha família, tá? E é plantinha. É uma plantinha que ele foi lá, não. Então, não, tem muita planta tóxica. Mamona, e o chá de mamona, cuidado até com o banho de mamona. O banho de mamona é para ser feito fraco e de vez em nunca, assim. Por quê? Porque a mamona é tóxica. O comigo ninguém pode é tóxico, não se faz banho de comigo ninguém pode, irrita toda a pele. Entende? Então não é assim, porque é plantinha que não é. Por isso que eu deixo os guias fazerem, entendeu? Que eles sabem o que faz. Mas para tomar é muito difícil. Raramente eles. Ok? Acabamos de perguntas? Acho que sim, né? Ninguém levantou a mão, tá todo mundo de boa. Então, gente, eu vou encerrando. Então, eventualmente eu abro para perguntas. Deixem, né? Hoje a aula foi mais. Falei para orixás mais desconhecidos, é para a gente se inteirar mesmo. Eu espero que vocês fiquem numa vibração de paz, de tranquilidade, que vocês possam hoje acender a sua vela e pedir, junto com um copo de água, que vocês possam colocar, pega assim, ó, a vela e o copo de água, tá? E você pede para o seu mentor, para o seu anjo da guarda, para o santo de preferência, para o seu orixá, para aquele que você mais estiver necessitada. Põe o copo d'água e a vela e pede para o Dr. Bezerra de Menezes, que é o chefe médico de todo o espaço, atua na Umbanda, no kardecismo, nas igrejas católicas, que coloque ali naquela aguinha o remédio que você precisa para hoje, né? Pede para a equipe dele, Dr. Bezerra de Menezes é um médico santo, gente. Então, quem estiver precisando de cura física, né? Às vezes você não coloca ali naquela aguinha, faz aquela aguinha, coloca água, amanhã cedo toma água, né? Com tranquilidade. Isso é uma coisa, essa é uma mandinga muito simples e muito eficiente para quando a gente está precisando, às vezes naquele momento, viu? Então façam isso quem estiver precisando hoje à noite, faz assim a aguinha com a vela, né? Para receber, tá bom? Tem muitos filhos que estão precisando, que precisam, tá? Vão aprendendo o autocuidado, tá bom? Então, fiquem com Deus. Obrigado hoje foi muita conversa, né? Hoje foi bacana, vamos fazer isso sim de vez em quando. Obrigada aí pela participação de todos, fiquem todos com Deus e que nosso Pai Maior possa cuidar de todos até sábado, tá bom? Tchau para vocês, gente.